Bom dia, 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 bom dia. Hoje a gente tem muita coisa bacana. Bem-vindos a mais um 6h40. Hoje a gente tem muita coisa bacana e vamos começar em cima da hora e vamos começar correndo. E meu computador travou. Ah, não, agora funcionou. Travou o canal do YouTube, todo mundo tá ouvindo bem? O canal do YouTube tá dando certo? Todo mundo aí inscrito? Fala aí comigo, galera, se todo mundo tá dando certo aqui, tá todo mundo vendo bem. E hoje nós temos muitas notícias para tratar sobre várias coisas importantes que aconteceram. Hoje não tem musiquinha não, viu, pessoal? O Instagram pediu pra que eu não botasse mais musiquinha não, principalmente que eu tô jogando no YouTube, senão dá ruim, eu não consigo passar uma coisa pra outra. É... Maluco, quem acompanhou o final de semana tem muita coisa bacana que aconteceu, que provavelmente vai ser tema de prova. E principalmente, a gente também vai falar hoje sobre PF, né? Concurso da PF domingo, que tá bagunça. Bagunça, 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 virou bagunça total. PF agora é a casa da mãe Joana. Depois da complicação aí, MPF fala uma coisa, DPU fala outra, tá tudo bagunça. Bagunça, virou bagunça. Mas teve PRF. Teve PRF domingo retrasado, e aí fica nessa expectativa de ter PF. Só que eu vou falar as notícias da PF no final, então você tem que aguentar até o final. Quem já tá aí, por favor, dá um print na tela, posta nos stories e me marca. Vai lá, pode tirar um print, postar nos stories e me marcar, viu? Aproveita que eu tô bonitinho. Vamos lá. Mas novidade também na semana. Brasília vai pegar fogo. Brasília tá pegando fogo, cara. Senador ontem pediu quebra do sigilo fiscal bancário, dados telemáticos, interceptação de telefônico, na nuvem, com senha de rede, com tudo do Carluxo. Então pediram na CPI da Covid quebra de todos os dados, vão futricar tudo do Carluxo. Vamos ver como é que Bobô vai se comportar com isso. Pode? CPI pode fazer isso? Pode. CPI tem poderes de polícia. Logo, pode pedir sim a quebra de todos os dados, fazer todas as representações, igual eu faço lá na delegacia. Então a CPI tem os poderes para fazer isso. Mas vamos ver como o Bobô vai reagir quanto a isso. Vou até botar o microfone aqui mais perto. Vamos lá, galera, ó. Com algumas novidades do final de semana que são importantes para vocês de conhecimentos gerais. Primeiro, tem um golpe no perfil do WhatsApp que agora burla autentificação de dois fatores. Quem não conhece a autentificação de dois fatores, quem não tem, tenha. Mas quem tem achando que nunca vai sofrer golpe nenhum, então, brasileiro é para ser estudado, né? Já descobriram uma forma de fraudarem sua conta, sabe? De você falar com seus contatos, sabe? Que você recebe uma mensagem assim da sua tia, da sua avó, falando assim: ô, tia, por favor, tô precisando de dinheiro. Tudo, então agora você muito cuidado quando você receber esse tipo de mensagem, porque mesmo que você tenha autentificação de dois fatores, já descobriram como burlar isso. E como que a gente burla isso? Como é que os caras estão burlando isso? Simples. Eles vão na fraqueza humana, eles vão na falha humana, não é o WhatsApp, eles não estão burlando o sistema do WhatsApp. O WhatsApp está funcionando muito bem, o WhatsApp, Instagram, Facebook, tá tudo muito bom. Eles estão. Daqui a pouco o Instagram me derruba falando que eu tô falando mal do Zuckerberg. Mas eles não estão burlando o programa, não é o aplicativo, não é o sistema. Eles estão burlando, estão indo na fraqueza humana, na falha humana. Então ele vai lá, convence você a passar. Então muito cuidado, não passem seus dados por esses canais e cuidado com esses golpes. CPI da Covid, a Capitã Cloroquina pede ao STF direito para ficar em silêncio. Agora virou bagunça, né? Todo mundo tá pedindo direito a ficar em silêncio. Pazu pediu direito a silêncio, todo mundo tá pedindo direito a silêncio. E a mulher, né, ontem deu o piti dizendo que não, eu quero ir pra CPI para falar, mas pediu ao STF o direito de silêncio. Pode, como é que o STF deu o direito ao silêncio na CPI também no caso do Pazu? Como é que isso aconteceu? O STF, ele deu o direito ao silêncio, mas disse que ele não pode falar, ele deve falar no caso, né? Ele não pode não, ele deve falar sobre as coisas que dizem respeito às outras pessoas. Ele só pode silenciar sobre os fatos assim mesmo. Como, por exemplo, no caso, ele está amparado pelo Pacto São José da Costa Rica, cláusula que tem causa supralegal, né? Tem um âmbito de referência supralegal, abaixo da Constituição, acima das leis ordinárias. Então, ele pode ficar em silêncio sobre os fatos que podem revelar crimes contra ele mesmo. É isso que aconteceu com o Pazu. Deixa eu botar esse notebook para carregar, senão eu estou lascado. O que está acontecendo aqui?
É tanto fio aqui, meu irmão, que tá. Ah, pronto. E isso que aconteceu no caso do Pazu, e a Capitã Cloroquina fez a mesma coisa. Que essa Capitã Cloroquina, não sei, mas a matéria que está dizendo Capitã Cloroquina. Então, tratando em termos de concurso, é isso. Pode falar? Pode ser CPI. Podem eles também pedirem ao STF esse direito a silêncio na CPI? Pode. Tem essas prerrogativas. O STF tem até uma jurisprudência bastante consolidada nesse caso, de conceder o direito ao silêncio no que tange a você levantar provas contra si mesmo. Então, o STF está bem consolidada essa jurisprudência. Indo adiante, vamos lá aqui, falar nas principais notícias. Hoje vamos rapidinho, meu galera, tem um treino daqui a pouco. Vamos rapidinho aqui nos conteúdos genéricos, coisas para vocês saberem ainda. Bom, a reforma administrativa, ela está andando ainda em passos lentos. A reforma administrativa ainda está andando a passos lentos. E existe um projeto de lei, para quem não conhece, para criminalizar as pirâmides financeiras. Quem não conhece o que são pirâmides financeiras, são esquemas, tem o esquema Ponzi, tem vários tipos de esquemas, a Tax Free foi um exemplo também, de organizações criminosas que fazem um projeto, né, que você não vende um produto, você não vende um serviço, na verdade você cata pessoas para que elas vão. Você capta pessoas para que elas vão captando mais pessoas e todo mundo vai dando dinheiro. E a pessoa que é lá, o chefão da cabeça, vai recebendo, você também vai recebendo, porque você vai recebendo de acordo com as pessoas que você está captando, mas isso aí vira uma bola de neve grande porque ninguém ganha dinheiro com esse negócio. Então só faz enganar mais e mais pessoas e tudo. Então existe um projeto de lei encabeçado pela Suno, quem não conhece a Suno Research, que é uma casa de análise. A Suno Research, Suno Notícia, um monte de coisa. É uma casa de análise e encabeçou um projeto de lei de iniciativa popular justamente para criminalizar a conduta de pirâmides financeiras. Hoje no Brasil ela é enquadrada em outras formas, mas não existe o crime pirâmide financeira. Bom, IQ Option, tem até me mandado mensagem para mim esses dias. IQ Option, que é a mesma corretora que o goleiro Bruno divulgou, é proibida e é a mesma do Luciano Zafi. Ela já não tem autorização para atuar na bolsa desde 2020. Então, cuidado, você recebeu um e-mail, uma ligação, uma chamada da IQ Option, muito cuidado, ela não tem autorização para isso, viu? Está e continua ilegal desde 2020, não, é mais tempo. Peraí que a mensagem, peraí que eu tô, cadê a notícia? Aqui, ó. A CVM considerou a IQ Option irregular depois de detectar indícios de que a empresa efetuava a captação ilegal de investidores residentes no Brasil para operações no chamado mercado Forex, Foreign Exchange, em CFDs, que é Contracts for Difference, e em opções binárias. Acontece que para atuar com essas operações, a IQ Option é obrigada a possuir autorização da CVM, que não existe. E a CVM também enviou relatórios ao MPF do Distrito Federal para apurar indícios de eventuais crimes contra o sistema financeiro nacional. Então não tem autorizações para apurar. Cuidado com essas propagandas. Outra notícia é a reforma administrativa, né? Fala da reforma administrativa, ela é constitucional e depende de aprovação. Segundo o relator, a reforma administrativa está indo em passos lentos, mas ela é importante para o seu concurso porque ela vai alterar grandes regras de ingresso nas carreiras públicas. Vamos falar sobre o honorário advocatícios. Peraí, deixa eu abrir aqui só as notícias, senão meu computador. Nossa senhora, preciso de um notebook e fazer uma campanha aqui pela internet. Doe o notebook. Mentira. Vamos falar sobre honorários advocatícios. Aqui, ó, primeiro. Michele Bolsonaro, Michele Bobô, ela perde processo para Isto É e vai ter que pagar 15 mil reais. Essa é a notícia. Mas aí traz um tema interessante, que são o quê? Honorários advocatícios. Toda vez que você entra com uma ação contra uma pessoa, no final, se você perde, você vai ter que pagar as custas processuais, que são as despesas, taxas, não sei o que, um monte de coisa lá, e vai ter que pagar os honorários de sucumbência, que são os honorários do advogado da parte que ganhou. Em termos chulos, é mais ou menos isso. Os honorários de sucumbência são os honorários do advogado da parte que ganhou, que você tem que custear. Por quê? Porque você movimenta uma máquina, né, quando você entra com processo. Você não pode entrar com processo contra alguém simplesmente por nada. E foi isso que aconteceu com a Michele Bolsonaro. Ela entrou com processo contra Isto É, por algum motivo, uma causa, razão e circunstância, e
entrou com uma ação pedindo um valor bem alto da empresa. Logo, ela perdeu a ação, o Tribunal de Justiça referendou a sentença e ela agora vai ter que pagar 15 mil reais de honorários advocatícios. 15 mil reais, mas não sei se é de honorários. Aqui está dizendo que é 15 mil reais. É, honorários advogado da revista. Tome. Não entre. Ou seja, quando você entrar com a ação, agora você pensa duas vezes, viu? Você pode perder lá no final e tomar uma porradinha para pagar. Bom, quem lembra, há alguns meses, acho que foi alguns meses, não, dia 8 de abril, na verdade, que tava um monte de maluco lá no carro, no Rio, todo mundo curtindo a farra, todo mundo saiu, maneiro, vai parar da farra, vamos sair correndo todo mundo e vamos pra lá. E aí o que aconteceu? Deu ruim. Estavam bebendo muito, aí inclusive um dos passageiros ficou gravando no Instagram, fazendo assim, a gente vai morrer, não sei o quê. Tava bebendo muito e aí bateu o carro e morreu várias pessoas que estavam no carro. Então o cara, o motorista responsável do carro, ele falou que não se lembra de ter batido, mas ele lembra de ter bebido. Neste caso, ele foi sim indiciado por homicídio doloso com dolo eventual, ou seja, ele assumiu o risco do resultado. Qual é a diferença do homicídio doloso para o homicídio culposo? O homicídio doloso, o dolo, a gente tem lá, o dolo é aquele que quer cometer algo ou assume o risco de produzi-lo. Culposo é aquele que não quer cometer a coisa, mas acaba acontecendo, seja por negligência, imprudência ou imperícia. Para você, eu tenho uma regrazinha, eu tenho uma forma básica de você pensar, que quando você pensar em homicídio doloso, você fala assim, ó, foda-se. Quando você pensar em dolo eventual, na verdade, assim, ó, tem o caso da culpa consciente ainda e o dolo eventual, né? Já tava me adiantando aqui a linha de raciocínio. Fala de honorários, depois fala de dolo daniço. Tem o caso da culpa consciente e o do dolo eventual. Aí todo mundo tem a dúvida, né? Como é que eu ajo na questão do dolo eventual? Como é que se trata na questão da culpa consciente? Culpa consciente é aquela que você admite a possibilidade. E o dolo eventual, você assume o risco de produzir. Como é que a gente diferencia um dos dois no caso prático? Pensa assim, ó. A pessoa pensou, foda-se, é dolo eventual. Por quê? Imagina o cara que vai matar seu desafeto, tá ali no bar. Ele vai, pega umas metralhadoras, sei lá quanta, daquela do Rambo, e quer atirar em todo mundo. Ele não. Pensa nas pessoas que estão lá no bar. Aí ele fala: caguei pra todo mundo. Foda-se, vou atirar mesmo. Então ele assumiu o risco de produzir outras vítimas. Logo, dolo eventual. Culpa consciente. Imagina a criança que eu vou falar assim, tipo 16 anos, né? Um imbecil. Acho que 16 anos não, vou pensar assim, o imbecil que tá. Tipo, esse cara tava na balada e aí decide ir pra outra balada, né? Tá lá animadaça, não sei o que, empolgadaço, vou pra balada. E ele pensa assim, cara, não vai dar certo. É pertinho, tô bêbado, mas não tô tão bêbado assim, vai dar certo, eu vou chegar lá no caminho. E aí, paulada, acidente, aconteceu. E aí? Ele pensa, fodeu. O truquezinho de raciocínio pro dolo eventual e a culpa consciente é justamente isso. No dolo eventual você fala, foda-se, você aceita o risco do resultado. Na culpa consciente, você não aceita o risco do resultado, mas você o produziu por circunstâncias de negligência, imperícia ou imprudência. E aí você pensa o que depois? Fudeu. Entenderam? Já para vocês captarem essa forma de você diferenciar um do outro, se eu pegar um caso concreto, ou um sistema de prova, se é uma questão, é só pensar assim, dolo eventual, foda-se. Culpa consciente, fudeu. Vamos lá. O STF ele teve aquela confusão, né, da ação. O ministro Fachin autorizou a PF a buscar provas contra Toffoli, mas não autorizou a investigação. Você fica assim, como é que o Fachin autorizou a buscar provas, mas não autorizou a investigação? No caso da questão, a gente tem que existe um foro privilegiado, né? Sempre quando você vai investigar uma autoridade com foro privilegiado, você tem que pedir autorização para o órgão responsável por julgá-la, que tenha a responsabilidade por julgá-la nas ações cabíveis. Então, no caso do ministro Dias Toffoli, para você investigar ele, você tem que pedir, você buscar provas contra ele e tudo mais, você tem que buscar uma autorização do Supremo. E o ministro Edson Fachin autorizou
que a PF busque provas, sim, contra o Dias Toffoli. Bom, Justiça acata a defesa da Globo e rejeita liminar no caso Ana Paula X Casagrande. O que é interessante para isso? É o caso do direito de resposta. Por quê? A Justiça ela negou que essa mulher aqui tinha direito de resposta. Toda vez que você existe alguma manifestação contra a sua pessoa, e principalmente canais midiáticos, tudo, você tem que ter você tem o direito de resposta, que é o direito de você ter a sua chance de dar a sua versão. No caso em tela, foi negado esse direito. O direito de resposta é isso, é o direito de você dar a sua versão sobre os fatos que são narrados contra você. Notícias dos tribunais agora. Nossa senhora, tem muita notícia. Vamos lá, pro STJ. Calma aí, deixa eu abrir aqui rapidinho. Tem muita notícia hoje, velho. Vou ter que começar a fazer isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, viu? Que é muita notícia hoje que a gente tem. Pessoal, aproveitar quem tá aqui, ó. Tira um printzinho da tela, me poste depois no Instagram. Vamos fazer divulgar isso para que muita gente tenha acesso, principalmente pessoas que vocês conhecem para concurso. E fiquem muito. Ó, vocês têm que ter quem está estudando para concurso tem que ter um olhar um pouco mais crítico quanto às notícias. Por quê? Porque muitas dessas notícias elas podem ser temas de prova. Então você tem que ficar ligado para cair. Vai lá. Bradesco não responde por notícias do STJ que saíram da semana passada, na sexta-feira até ontem. Bradesco não responde por poupança encerrada 6 anos antes da venda do Banco Econômico ao Exxon. A terceira turma do STJ reconheceu a ilegitimidade do Banco Bradesco para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença em ação de cobrança de expurgos inflacionários da poupança proposta contra o Banco Econômico, cujo controle transferido sucessivamente às outras instituições acabou adquirido pelo Bradesco para o colegiado. A transferência dos ativos e passivos do econômico relativos à poupança envolveu apenas os depósitos existentes na data do negócio, não alcançando contas encerradas anteriormente. Falar rapidão. STJ também. Execução de sentença coletiva de consumo independe de filiação à entidade que atuou como substituta processual. Nas ações civis públicas propostas por associação, que atua como substituta processual de consumidores, têm legitimidade para liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido. Isso é importante, independente de serem filiados à entidade autora. O entendimento foi fixado pela segunda sessão do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, que, tema 948, com a tese poderão ter segmentos de recursos especiais, agravos de recurso especial, cuja tramitação estava suspensa pelo colegiado. O que decidiu o STJ? É que mesmo que a entidade não atuou como substituta processual, mas ela foi em questão de ação coletiva para consumidores, você, para executar a sua sentença, você não precisa, mesmo que a entidade lá que entrou com essa ação toda bonitinha, você, pessoa física, você para executar essa sentença, você não precisa que essa entidade tenha atuado como substituto processual. É importante para quem estuda para promotor, juiz e defensor público, que cai muito a CP. Mais ainda, plano de recuperação não pode suprimir garantia sem autorização do credor. Decide segunda sessão, não é tão assim fechado. Primeira sessão, define início do prazo decadencial para a constituição de imposto sobre doação não declarada. E, última notícia do STJ, a sexta turma considera ilegal redirecionamento de comunicações do investigado para os telefones da polícia. O que quer dizer isso? Ao contrário da interceptação telefônica, em que apenas são captados os diálogos entre alvos e interceptações de outras pessoas, a substituição do chip, isso que é fazer, é substituir um chip do investigado por um chip da polícia sem o seu conhecimento. Isso tornaria o investigador um participante das conversas, podendo interagir com o interlocutor e gerenciar todas as mensagens. É uma hipótese de investigação que não tem previsão na Constituição e também não tem previsão na Lei de Interceptação Telefônica. E o entendimento fixado pela sexta turma foi que é ilegal. É ilegal uma determinação judicial para que a operadora redirecionasse ou temporariamente para os telefones da polícia as chamadas e mensagens dirigidas ao chip dos celulares dos investigados. Essas foram as notícias do STJ. Notícias do STF. Não, aqui não. Notícias do STF e no final vou falar sobre o concurso da Polícia Federal e ainda mais duas
dicas importantes, principalmente que vão cair na sua prova. Vai cair na sua prova. 2 dicas importantes, então fique aí até o final. STF mantém competência em caso de mandados cruzados de parlamentares federais, que a Corte decidiu que manter sua competência penal para processar e julgar parlamentares federais no caso de mandados cruzados, ou seja, quando um deputado federal é eleito senador ou vice-versa. Então, mantém-se a competência do STF. O STF também decidiu que o prazo de 10 anos para anulação de atos administrativos do Estado de São Paulo é inconstitucional. Invalidou então o dispositivo da Lei Paulista, que estabelece o prazo de 10 anos para anulação de atos administrativos declarados inválidos pela administração pública estadual. Essa também foi a decisão do STF. E a ministra Carmen Lúcia rejeita HC de motorista de acusado de causar morte de mulher em racha. Lembrando que, para o STF, no caso da questão de racha, se você bebe, vamos lá, se você bebe e vai praticar racha, para o STF, não é, para o STF, para o STJ, na verdade, não é caso de culpa consciente, e sim caso de dolo eventual. Jurisprudência fresquinha para vocês. Lembrando que a diferença entre culpa e consciente, para você raciocinar, é você pensar, culpa consciente, aquele cara que faz a merda e pensa assim, fudeu. Dolo eventual é aquele cara que antes de fazer a merda pensou assim, foda-se, eu vou fazer de qualquer forma. Beleza? Cadê? Aqui, pronto. Duas novidades muito boas para informativos que saíram em março deste ano. Primeiro, súmula 647 do STJ. São imprescritíveis ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. O STJ aprovou essa súmula em 10 de março de 2021, 10 de março deste ano, publicada em 15 de março de 2021. Ou seja, para as ações indenizatórias por danos morais ocorridos durante o regime de exceção, o STJ, súmula 647, entende que essas ações são imprescritíveis, não são amparadas pelas inscrições no caso de danos morais e materiais decorrentes de perseguição política. Outro julgado também em março, começo de março, que é a possível utilização de WhatsApp para citação de acusado, desde que sejam adotadas medidas suficientes para testar a autenticidade do número telefônico, bem como a identidade do indivíduo destinatário do ato processual. Questão de pandemia, questão de mudança que aconteceram e tudo mais, o STJ agora aceita, sim, a citação pelo WhatsApp, mas tem que ser adotadas medidas suficientes que comprovem a autenticidade, que aquele número é da pessoa. Então, pode citar por WhatsApp? Pode, desde que esteja tudo certinho quanto ao número da pessoa que deseja ser citada. Pessoal, e agora vamos falar da PF. Quem esperou até agora, PF. Bom, esse foi mais um 6h40 de hoje. Mentira, eu vou falar da PF sim. Ó, PF, o que tá acontecendo? PF tá uma bagunça, bicho. O MPF, primeiramente, se posicionou favorável para ter prova, domingo agora, dia 23, acho que é 23. Dia 23, do domingo agora, o MPF, em primeiro momento, se posicionou favorável, vai ter prova. Em um segundo momento, agora, recentemente, o MPF disse assim, não vai ter prova. O MPF foi lá e entrou com uma ação para justamente não ter prova. Eles não querem que tenha prova esse final de semana e querem que o Sebrasp informe quais foram as medidas de segurança adotadas para a prova da PRF, que foi há 2 semanas atrás. Não, foi semana passada, né? Não, 2 semanas atrás, é isso mesmo. Eu tô confuso. Teve prova da PRF. Teve prova da PRF e o MPF pediu justamente para isso, para que o Sebrasp informe quais foram as medidas de segurança adotadas. Haja vista que teve muitas filmagens, muita coisa que mandaram aí, que o pessoal correndo, né? Que não estava tendo aglomeração e tudo mais. Então, já quanto a isso, o MPF pediu para que não houvesse prova. Entrou com um pedido de suspensão. E a DPU, que estava querendo entrar com um pedido de suspensão também, não entrou. A DPU fez o seguinte, ela, já como o MPF entrou, ela vai se posicionar favorável ao MPF e não vai entrar para os pedidos não se confundirem. Então, não sabemos ainda se vai ter prova domingo. Por enquanto, está mantida a prova domingo. A prova domingo da PF vai ter sim, por enquanto. Até esperarmos as decisões dos juízes responsáveis pelo caso da PF. A Anik falou que não aguenta mais essa novela. Imagina pra galera que fez PRF, hein?
que suspendeu, depois te retiraram a suspensão, e aí foi aquela confusão toda. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela audiência. Esse foi mais um 6h40. Tratamos várias notícias hoje, temas que podem cair na sua prova. Fiquem ligados, porque muitos desses temas eu falei de dólar eventual, falei de honorários, não vai cair na prova da PF, né? Mas dólar eventual e culpa consciente, possivelmente, direito de silêncio. Essas atualidades podem ser o que vai cair na sua prova de redação e tudo mais. Direito de sigilo da CPI, direito de sigilo, né? Quebra de sigilo. Direito ao silêncio, de se manifestar lá, os poderes de investigação, tudo mais isso pode cair na sua prova. Bom, quem gostou, tira um print aqui, posta no Instagram, posta no todas as outras coisas. Estamos também no canal do YouTube ao vivo aqui. E é isso. Obrigado a todos. Olhem lá o site vouseraprovado.com. Fiquem atentos às novidades que a gente tem aqui nos canais, todos os canais, né? Que agora é site, YouTube, Instagram, muita coisa, eu tô ficando maluco. E até a próxima quinta-feira, nós temos o nosso próximo 6h40. Até quinta-feira e um abraço para vocês.